Shalom, shalom, boa noite. Hoje nós estamos no dia 14 do mês de Adar, do ano 5.781. A partir do pôr do sol, nós entramos no 14º dia do mês de Adar e, portanto, é a primeira noite de Purim. Então, a partir desse momento, até o pôr do sol de amanhã, nós estamos aí em Purim, ok? Então, Hag Sameach Purim, uma festividade feliz de Purim. E nós estamos aí, então, no dia 14 de Adar, e nós estamos no dia de Purim, ok? Então, a Hag Purim, nós temos hoje aí, são quatro tópicos essenciais para nós realizarmos durante o dia de Purim, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã. A primeira é Megillah Esther, é a leitura do livro, do papiro de Esther, né? Então, Sefer Esther. Então, nós vamos ler e ouvir o livro de Esther nesta noite. E a mitzvah, segundo os nossos sábios, os rabinos, então o livro de Esther no dia de Purim, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é para ser lido e ouvido 2 vezes. Então, agora à noite nós faremos uma, e amanhã durante o dia, para fazer a nova leitura, a segunda leitura, ou ouvir a segunda leitura do livro de Esther, ok? Então, portanto, dessa forma aí, amanhã durante o dia, você escolhe o melhor horário que você possa fazer a leitura de todo o livro de Esther. Você tem o dia inteiro para fazer a segunda leitura do livro de Esther, ok? O segundo tópico para o dia de Purim é exatamente o Seudat Purim, que é a refeição festiva, né, à base de carne, de vinho, de suco de uva, demais bebidas e como sobremesa, uma das sobremesas do jantar festivo ou refeição festiva é Ozinei Hamam, que é orelhas de Hamam. Então, dessa forma, nós vamos, entre aspas, vamos comer a orelha de Hamam, o perverso. A terceira é Mishiloach Manot, que significa enviar presente aos amigos. Então, no transcorrer de todo o dia de amanhã, você tem também um prazo para enviar algum tipo de presente para o seu amigo, ok? Principalmente assim, dentro do campo de, como é um dia festivo, então é dentro de uma questão de uma refeição que você pode enviar ao seu amigo, doces, frutas, né? Coisas semelhantes a esta aí, né? Refeição, frutas, doces, etc. Ok? E a quarta questão é o Matanot Laevionim, que significa dar donativos ou fazer tzedakah aos necessitados, ok? Então, porventura aí você tem alguma família necessitada, você conhece alguém que precisa de uma ajuda, de um socorro dentro do campo de alimentos, né, nessa faixa aí dessas questões, cesta básica, seja o que for, é alimentação, ok? Então você pode fazer essa doação, certo? Os nossos rabinos orientam que você pode fazer donativo, no sentido de você enviar, né, a sinagoga sede, que é lá a sinagoga Beit Rabad no Brooklyn, em São Paulo, né? Já foram postadas aí as contas bancárias, né, para fazer a doação, o donativo. E também você pode escolher uma comunidade, como existem várias comunidades no Brasil, Benei Noach, que está ligado ao nosso Rev, nosso Rav, Yaakov Geranstad. Você tem as comunidades regionais que você pode enviar o donativo. Você escolhe uma comunidade e envia o seu donativo também, ok? Nós também postamos
nas redes aí e nos grupos os dados bancários para aqueles que quiserem fazer doações especificamente aqui conosco, a comunidade Bauru e região, ok? Então você tem ótimas opções. Você tem o Beit Chabad, lá a sinagoga em São Paulo, a comunidade da sua livre escolha, e você pode fazer inclusive para as duas. Você pode dar uma porcentagem para a sinagoga Beit Chabad lá no Brooklyn, né? Nesse caso aí você procura dar a maior porcentagem para a sede, o Beit Chabad lá no Brooklyn, ok? E a comunidade que você escolher, você dá um pouco menos aí, caso você queira dividir a tzedakah, ok? Então essa é a nossa Hag Purim, a nossa festa de Purim. Lembrando que Purim aconteceu no ano 3392 da data da criação, certo? Então nós temos aí mais de 2.300 anos atrás que aconteceu esses fatos que nós vamos estar narrando nessa noite aí, ok? E Purim é baseado no livro de Esther, 100%, né? E dessa forma aí, então nós temos várias coisas a aprender aí. Uma delas é que o livro de Esther, o nome de Deus não é citado nenhuma vez. Isso significa que, de uma certa forma, Deus estava oculto. Esther não é o nome original dela, né? É um nome não judaico. O nome judaico de Esther é Hadassah, certo? Então Esther também estava de uma certa forma oculta, né? Então a verdadeira identidade dela não estava revelada, como Deus não estava revelado no livro de Esther e na história de Esther e o seu tio Mordecai. Por isso que em Purim, né, nós usamos fantasias, máscaras, aí ó, Paula, Renata de máscara, né? Ah lá tem vem aqui o Miguel, vem aqui na frente aqui para verem aqui o Miguel, também está aí, pode vir sem a máscara, filho, você está com o rosto já pintado, tá de ponta cabeça a sua máscara, ah não, tá certo, aí ó, certo, ó o Miguel aí de Capitão América, e a Gabi, vamos lá, olha lá Gabi, olha lá, olha para eles lá, ó. Pelo menos é só a primeira vez que eu uso essa máscara. Ah, primeira vez, então. Aí temos, olha lá, Gabi. Olha lá, temos a Gabi que está aqui de Supergirl ou Supergirl. Como que é que fala? Supergirl. Oh, é duro falar com quem entende de inglês, meu Deus do céu, né? Os caipiras aqui passam vergonha, né? Então ela está aí com a sua fantasia Supergirl. Né? Então tá aí, o Paulo, a Renata e a Edna, que jeito que ela tá lá, no Igor? Vem lá, mostra a Edna lá. Que fantasia é essa, Edna? Gatinha? É uma gatinha. Uma gatinha, meu Deus do céu. O Benjamin tá ali, ó, né? Os nossos netos acompanhando, né? A Hag Purim, a festividade de Purim, né? Então nós estamos aí. Daqui a pouco vai chegar a Diná, né? A Diná também, né? Vai estar aí com a sua fantasia de Purim, né? Então, e eu aqui estou como uma das forças especiais de defesa de Israel e dos judeus, entre aspas, né? A semelhança de Mordecai, né? Pronto para a peleja, né? Então, essas são as nossas fantasias hoje de Purim. E você aí, né? Vai digitando aí qual é a tua fantasia que você colocou aí, né? Você está pronto, ó, os apitos, ó. Né? Cadê os apitos aí? Cadê os apitos? Vamos lá, treinando aí, ó. Pronto! Pronto! Isso é só treinando aí, né? Certo? Então tá aí, né? Os nossos apitos aí, para podermos aí vaiar quando se fala de Ramã, né? E em louvor quando se falar de Esther e Mordecai durante a leitura, ok?
Então, uma breve descrição aí para nós irmos para a leitura do livro de Esther. Então, a vitória de Purim é celebrada em Xuxã, no ano 356 antes da Era Comum, né? E no ano 3000, vamos aqui, no ano 3392, data da criação, ok? Então, uma vez lá no ano de Xuxã, se torna um nome popular entre o povo judeu, que tornou-se cenário do final feliz de um triste capítulo da história judaica. Celebramos este final feliz na festa de Purim, bem como, né, Xuxã Purim, que é no Shabat, nos dias 14 e 15 de Adar, né? A história inteira de Purim, ela está registrada na Megillah de Esther, no livro de Esther, e ocorreu em Xuxã Rabirá. Portanto, vale a pena fazer uma curta visita, né, na história que aconteceu lá na Pérsia, que hoje nós conhecemos como Irã, né? Então, a antiga Pérsia, né, desempenhou um papel importante na história judaica, e nossa história reserva um lugar de honra para o grande rei Ciro, que conquistou a poderosa Babilônia e permitiu aos judeus voltarem para o seu país de origem, com a famosa proclamação que ele emitiu no primeiro ano de seu reinado. Assim declarou Ciro, rei da Pérsia: todos os reinos da terra, o eterno Deus do céu deu a mim, e ele encarregou-me de construir para ele uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem dentre vós é de seu povo, o eterno seu Deus esteja com ele e deixe-o ir. É significativo que estas palavras concluam nossas sagradas escrituras, né? Então, há 23 séculos, quando a história de Purim aconteceu, Xuxã era a capital de um império que consistia de 127 províncias, né? Que iam da Índia até a África, por exemplo, e ali ficava o palácio real do rei persa. Era uma grande cidade e muito bonita, né? Então, esse é o histórico breve que nós falamos sobre Xuxã, ok? Nós prometemos a vocês falarmos sobre as 9 lições da Rainha Esther. Então, vamos direto para as 9 lições da Rainha Esther. Lembrando que a Rainha Esther, ela é a heroína de Purim, e também ela é a mais notável, né, das mulheres, uma das mais notáveis mulheres judias na história do nosso povo, né? Sua impressionante história de vida contém lições que se aplicam a todos nós. Aqui estão 9 lições práticas da vida que podemos aprender com ela. Primeiro, acredite em seus poderes ocultos, né? É importante você acreditar nos seus poderes ocultos, ou seja, os poderes que estão no mais íntimo da tua alma, no mais íntimo do teu ser. Então, o nome Esther significa oculto em hebraico. Primeiramente, ela manteve oculta a sua identidade como judia no palácio do rei persa. Ela também não perdeu a esperança quando parecia que a proteção divina ao povo judeu estava oculta. Também não teve medo e nem pavor. Mesmo quando foi isolada no escuro, clamou por força e coragem para ter um impacto, e suas ações, por fim, salvaram o povo judeu. Nós também podemos canalizar nossos poderes ocultos e transformar profundamente os eventos, né? Sobre essa questão de forças ocultas, poderes ocultos, não tem nada a ver com feitiçaria ou coisas semelhantes. Os poderes ocultos que falam aqui é aquilo que Deus deu a cada um de nós, realmente, poderes do mais íntimo do nosso ser. Uma forma simples de entendermos isso é quando nós estamos em adversidades
é quando nós estamos em determinados tipos de lutas, é quando nós estamos em situações adversas a nosso bem-estar e no nosso shalom. Então são adversidades, lutas, provas, testes. E quando nós estamos assim, parece que nós vamos desfalecer. E muitas vezes nós falamos, eu não vou suportar isso, eu não vou aguentar isso. Mas de repente você começa a encontrar as suas forças que estão no seu íntimo, os seus poderes ocultos, que se revelam à medida que você precisa deles. Então, não esqueça disso, que você tem, porque Deus lhe deu poderes, forças ocultas para vencer as adversidades. O segundo item é, abrace o seu destino. A princípio, Esther tentou se esconder dos guardas do rei Ahasverosh, ou Assuero, para evitar casar-se com ele. Mas por fim não pôde evitar o inevitável. Quando foi feita a rainha, Mordecai, o líder dos judeus, na época, entendeu que uma coisa dessas não teria acontecido a uma mulher tão justa, a menos que ela estivesse destinada a resgatar o seu povo através desta sua ação. Deus nos coloca onde precisamos estar a fim de cumprirmos nossa missão na vida. Então, primeiramente, aqui nós vemos a lição de Esther e aquilo que é prático para a nossa vida. Primeiramente, os nossos sábios falam que essa questão de Esther esconder-se para não ser escolhida para ser a rainha, entre outras coisas, durante o período que todas as moças ficaram se preparando ao longo de alguns dias, meses, né, ficaram se preparando para o desfile de beleza, enquanto todas as moças elas se alimentaram de todas as iguarias que estavam no palácio do rei. Então, no modo de dizer, comeram do bom e comeram à vontade. A Esther não. Ela se limitou a se alimentar de forma adequada, né? De alimentar-se de forma que era o comer pouco, para entendermos melhor, e ela não se alimentou das iguarias de carnes que eram oferecidas pelo rei, porque ela sabia muito bem que aqueles animais, né, aquele gado, aquele boi, né, que foi ali morto, não foi de forma correta, né? A sua morte não foi de forma correta dentro da lei judaica. Então ela sabia que aquelas carnes não eram apropriadas. Entre outras coisas, também animais impuros que tinham sido mortos. Por exemplo, o porco, o leitão, né, o porco do mato e por aí afora vai. Alimentos não kosher, alimentos impuros. E dessa forma ela então se absteve e se alimentou única e exclusivamente de o quê? De hortaliças, legumes, frutas nesse sentido. As moças, elas usaram e abusaram das maquiagens. Esther não. Ela teve uma maquiagem simples e pronto, certo? Que ela não queria realmente que fosse escolhida e viesse a casar com o rei Assuero. Dessa forma, o que ela fez? Dentre todas as moças, segundo os sábios, dizem que ela não era a mais bonita. Mas nela havia uma beleza sublime, que estava de dentro para fora. Era uma beleza da alma. Por isso que Provérbios fala que a alegria do coração, ela aformoseia o semblante, ok? E dessa forma ela acabou sendo escolhida. O que aconteceu? Então, Mordecai, ele teve um discernimento mais espiritual e mais elevado, e ele falou, só pode ser por alguma razão. Deus, ele fez com que isso acontecesse por alguma razão, né? E provavelmente seria o quê? Para salvar o povo judeu de algum perigo. Paralelamente, trazendo para nós, Deus nos coloca onde precisamos estar a fim de cumprirmos nossa missão na vida. Então, aonde você estiver, existe o quê? Deus colocou você aonde você está para cumprir uma missão. Então, abrace
a sua missão e cumpra a sua missão, ok? Missão dada, militar agora, hein? Missão dada é missão cumprida. Amém. Não é mesmo, Paulo? Sim, sim. Missão dada tem que cumprir. Então, Deus te deu uma missão. Então, cumpra a missão, ok? Terceira, deixe sua beleza interior brilhar, né? Então, quando as candidatas, né, a nova rainha foram levadas ao palácio, receberam um detalhado regime de beleza envolvendo os cuidados físicos e tratamentos cosméticos, mas Esther recusou aqueles luxos. Em vez disso, foi sua beleza natural que imediatamente chamou a atenção do rei acima de todas as outras. Foi o que acabamos de falar. Você é a melhor versão de si mesmo. Esse é o aprendizado para nós. Ou seja, você é a melhor versão de si mesmo. Você, o seu natural, você é o que é. O nosso Deus, Ele é o que Ele é. Entendeu? Então, a melhor versão de você é você mesmo. Então, seja você mesmo, com a sua beleza original. Seja original. E você sempre achará graça aos olhos das pessoas. O quarto é, atenha-se aos seus princípios. Mesmo no palácio, Esther comia somente alimentos kasher. E quando o rei tentava persuadi-la a revelar a sua origem nacional, ela deu uma festa em sua honra. Ele deu uma festa em honra dela. Liberou os cidadãos dos pagamentos de impostos e pensou em casar com outra. E ela ficou firme. Você quer casar com outra? O problema é seu. Deixe que seus princípios guiem você. Isso era exatamente o quê? Deixe que os seus princípios guiem você. Não saia dos seus princípios. Os nossos princípios, falando especificamente para Benei Noach, não judeus, os nossos princípios, as 7 leis universais, não podemos nos apartar deles. Nós temos os nossos princípios, custe o que custar, não saia dos seus princípios. 5. Juntos somos mais fortes. Isso é muito importante. Uma das reclamações de Haamã contra os judeus era que eles eram um povo disperso e desunido. Ele disse isso. Haamã disse isso. Em resposta, Esther disse a Mordecai, para reunir todos os judeus, a melhor resposta ao ódio é a união. Então, qual é a melhor resposta nossa nos dias que nós estamos vivendo? Essa dita cuja aí de pandemia e companhia limitada que estão fazendo, procurando apartar as pessoas. Por isso que nós falamos, os faraós e os Haamãs estão aí. Eles querem dispersar as pessoas. Por quê? Jogando as pessoas dentro das suas celas, nas suas casas, é mais fácil de dominá-las. Ou seja, fazendo com que as pessoas sejam separadas, elas se tornam mais fracas. Por isso, a união nos faz fortes. Juntos somos mais fortes. Então isso é importante, nós mantermos o foco, né? Então nós somos Benei Noach. Nós estamos aí ombro a ombro com os judeus na nossa vida de fé e prática. Então vamos nos unir cada vez mais para que as pessoas que estão aí para fora, sendo separadas, desunidas, possam encontrar em nós a força da união e estarmos cada vez mais dentro da força da Torá. Sexta questão. Quando estiver com problemas, volte-se a Deus. Esther entendeu que a salvação de seu povo dependia de seu relacionamento especial com Deus. Implorar aos pés de um rei mortal era apenas uma fachada por trás da qual disfarçava o milagre divino. O verdadeiro veículo de sua salvação seriam o arrependimento e a prece. Primeiro, entre em contato com o Criador, depois com as suas criações. Foi isso que Esther, ela falou para o seu tio Mordecai. Reúna o povo, 3 dias de jejum e prece ao Todo-Poderoso. Depois que ela foi ao rei. Não antes.
Então, primeiro, ela foi ao verdadeiro Rei dos Reis dos Reis. Então, quando estiver com problemas, volte-se para Deus, ok? Sétimo, assuma liderança na ação. Esther lançou um plano de ação e Mordecai obedeceu. O ato é o principal, diz o Talmud. Por causa da sua liderança, Esther salvou seu povo e a Megilá recebeu o seu nome, ou seja, o manuscrito, o pergaminho, o livro, recebeu o seu nome, Esther. Por isso que nós vamos ler daqui a pouco o livro de Esther. Oitavo, prepare-se para fazer sacrifícios. Como a rainha Esther, pessoalmente teria sido poupada do decreto da aniquilação, mas ela ficou com o seu povo. Para se defender, precisava abordar o rei sem ser convocada. Uma ofensa capital, ou seja, quem iria na presença do rei sem ser convocado, imediatamente a guarda de proteção, o guarda-costa, né, a equipe da guarda do rei, tinha ordem específica. Chegou alguém que não foi convocado, podia matar sem esperar uma ordem do rei, a não ser que ele então estendesse o seu cetro em direção àquela pessoa, então aquela pessoa seria poupada. E Esther correu o risco nesse sentido. E o nono tópico aqui sobre o aprendizado com a rainha Esther: jamais perca a esperança. Depois que a aprovação terminou, Esther pediu que sua história fosse documentada. O que Esther estava tentando conseguir ao contar a história de Purim? E qual é a sua mensagem para nós? Uma das mensagens é: não importa o quanto sua situação possa parecer desesperadora, jamais perca a esperança, certo? Então, dessa forma, né, jamais perca a esperança, jamais perca a confiança no Todo-Poderoso, no Todo-Misericordioso, ok? Então aqui nós temos os nossos 7 tributos, né, podemos dizer assim, com referência a Esther, ok? Antes de nós entrarmos na leitura de Esther, do livro de Esther, nós queremos aqui trazer para vocês. Nós queremos trazer aqui para vocês a prece de Mordecai, os choros dos cordeiros e a prece de Esther. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, em locais diferentes, mas acontecendo ao mesmo tempo. E aquele que tudo vê e tudo ouve estava atento a todas as coisas, ok? Então a primeira coisa que nós queremos falar aqui é sobre a prece de Mordecai. A prece de Mordecai é algo maravilhoso que temos para nós aqui, para estarmos pensando nesse sentido aqui de prece. Então veja bem, segundo os nossos sábios dizem da seguinte forma: Mordecai suplicou a Deus e disse, abre aspas, segundo o que diz o Mishnah, Talmud, né, o ensinamento dos nossos sábios. Então Mordecai disse e suplicou a Deus, abre aspas, é sabido e claro diante do trono de sua glória, Senhor do universo, que quando eu não aceitei me curvar diante de Haamã, não o fiz por arrogância ou orgulho. Muito pelo contrário, eu agi assim devido à reverência que tenho por ti, por temer a ti e não querer dar a honra que te é devida a alguém de carne e sangue. Eu não queria me prostrar diante de ninguém além de ti. Fecha aspas. O que nós aprendemos até aqui com a prece de Mordecai? Custasse o que custasse, não me curvarei diante de quem quer que seja, pois somente ao Eterno é a nossa reverência, é o nosso dobrar-se
e a mais ninguém. Continuando, abre aspas para Mordecai e a sua prece. E tu, nosso Deus, sede benevolente e salva-nos das mãos dele. Faz com que ele mergulhe no próprio abismo que cavou, que ele seja enredado nas armadilhas que preparou para os teus piedosos. Deixa esse agitador perceber que não te esqueceste das promessas que fizestes a nós. Também, mesmo assim, estando ele na terra de seus inimigos, não os desprezarei e não os rejeitarei para consumi-los e violar a minha aliança com eles, porque eu sou o eterno, seu Deus. Tu disseste, e está escrito em Levítico 26, verso 44. Então, essa foi a prece realmente que Mordecai fez ao Todo Misericordioso. O que fez Mordecai então? Reuniu as crianças, fez com que se abstivessem de pão e água, vestiu-as com estopas e as dispôs sentada em meio às cinzas. E todos juntos choraram, se lamentaram e estudaram a Torá. Então até as crianças entraram no jejum e entraram também se humilharam, com vestes de pano, estopa e nas cinzas. E juntos estavam clamando diante de Deus. Certo? Vamos ser chegando aí, gente. Não acabou a dinâmica? Acabou lá para vermos a... Sobre os choros do cordeiro, o que nós temos aqui? Quando Ramã terminou de erigir a forca, saiu atrás de Mordecai e encontrou no salão de estudos, diante de 22.000 crianças, segundo a contagem que fez Ramã, vestidas de estopas, estudando o Torá e chorando. Ele as acorrentou e ordenou aos guardas reais que as vigiassem, declarando: amanhã matarei essas crianças e em seguida enforcarei Mordecai. Então as mães delas trouxeram pão e água e disseram: crianças, comem e bebam antes de serem mortas, para que não morra de fome. As crianças colocaram as mãos sobre os seus livros sagrados e juraram: pela vida de nosso mestre Mordecai, não comeremos nem beberemos nada, nós morreremos jejuando. Elas desataram a chorar e choraram tanto que suas lágrimas de angústia ascenderam ao céu e despertaram a misericórdia de Deus, que deixou o seu trono de julgamento e passou para o trono de misericórdia. Então Deus disse: que som alto é esse que eu estou ouvindo, que parece o balido de cordeiros e cabras? O nosso mestre Moisés ficou diante de Deus e disse: Senhor do universo, não é o balido de cordeiros e cabras que ouves, é o choro dos pequenos de teu povo, que há 3 dias e 3 noites jejuam. Amanhã o inimigo pretende exterminá-las como se fossem cordeiros e cabras. Então Deus pegou os decretos selados que continham as sentenças dos judeus, rompeu os seus selos. Nessa mesma noite, ele fez com que o rei Ahasverosh se sentisse perturbado, conforme o versículo que nós vamos ler em Esther, capítulo 6, verso 1, e declara: naquela noite o rei perdeu o sono. Exatamente no momento que Mordecai faz a prece, no exato momento que Esther está fazendo a sua prece no palácio, no exato momento em que as crianças estão sendo acorrentadas por Ramã, porque no dia seguinte seria o dia da sua morte. E essas crianças acorrentadas choraram, e o seu choro de angústia subiu ao trono do Todo-Poderoso. E dessa forma, o que aconteceu? A presença de Deus chegou ao seu choro. E nesse sentido, o choro das crianças parecia o choro dos cordeiros. E então Deus saiu do seu trono de julgamento e foi para o seu trono de misericórdia. E nesse exato momento, Mordecai fazendo a sua prece,
Esther fazendo a sua prece. Eu estou vendo a Diná aqui, meu Deus do céu. Daqui a pouco vocês vão ver a fantasia dela. Né? E aí, nesse exato momento, as crianças estão chorando. Então Deus faz com que, rompendo os selos dos julgamentos, então ele faz com que o rei Assuero perca o seu sono. E ao perder o seu sono, no mesmo momento que está acontecendo todas estas coisas, é o momento que ele perde o sono. Por quê? Porque ele tem um pesadelo. Ele vê Haamã ao lado da sua cama, matando-o com um punhal e se vestindo das vestes reais. Então ele acordou assombrado e ele disse: Haamã está querendo me matar, ele está querendo tomar o meu lugar, certo? E aí então ele chama os seus escrivães e fala: teve um dia em que o rei foi salvo por alguém. Onde está escrito isso daí? Abra os livros. E então aqueles leitores, né, dos documentos registrados e arquivados na biblioteca começaram a ler. E chegou num ponto em que eles disseram que 2 guardas tinham tramado envenenar o rei. E Mordecai ouviu a tramóia e avisou o rei. E o rei foi salvo. Os leitores ali, eles queriam parar a leitura, porque eles sabiam quem era Moisés, ou eles sabiam quem era Mordecai, certo? Por que eles queriam parar de fazer a leitura? Porque esses escribas aí do rei Assuero, esses que tinham a guarda dos rolos, dos livros, da biblioteca, eles eram todos parentes de Haamã. Porque Haamã colocou a sua parentela toda para trabalhar no governo, o famoso nepotismo, entendeu? Então, eles queriam parar. E o rei determinou: continue a leitura. E eles continuaram a leitura. E quando terminou a leitura, ele perguntou: o que fizeram com este que salvou o rei? E aí eles responderam: não foi feito nada. Não foi feito nada. Nesse mesmo instante, ele pede: quem está no pátio? Quem vem vindo aí? E era madrugada. Haamã nunca chegava de madrugada para o serviço no palácio. Ele chegava lá naquele tipo de horário folgado, né? 10 horas, 11 horas. E já chegava pronto para sair por horário de almoço. E depois voltava só quase no horário de sair para ir embora, né? Então Haamã nunca chegava cedo no trabalho. E era madrugada. E eles olham pela janela: quem vem vindo aí? Aí disseram para o rei: é Haamã. Haamã? Aí o rei disse na hora: tá vendo? Ele vem vindo de madrugada para me matar. E aí o rei perdeu de fato o seu sono. E dentro desse sentido, né, ele manda fazer honrarias a Mordecai, que vamos ver já já. Ok? E para finalizarmos essa parte, vamos então à prece de Esther. Então nessas alturas, né, dos acontecimentos aí, então Esther, que estava lá no palácio assustada, ela tirou as suas vestimentas reais, vestiu uma estopa, descobriu o cabelo, espalhou sobre ele cinzas e pó, e afligiu-se jejuando, caindo de bruços diante de Deus e rezando. Abre aspas para Esther. Deus, Senhor de Israel, que tem governado desde o início dos dias e que criou o mundo, ajuda a tua serva, órfã de pai e mãe, né? Esther era órfã de pai e mãe. Mordecai era o seu tio que a criou como filha, ok? Voltando à prece. Ajuda a tua serva órfã de pai e mãe, que é como um pedinte que passa de porta em porta. Peço a tua misericórdia, pois entrarei na casa de Ahasverosh e passarei de janela em janela. Concede agora, Deus, sucesso à tua pobre serva e salva o rebanho que é cuidado por ti desses inimigos.
que se levantam contra nós. Não há nada que te impeça de salvar-nos, nem mesmo, nem um pouco. Pai dos órfãos, acompanha esta órfã, que depositou a confiança na tua compaixão e bondade. Concede-me misericórdia diante deste homem, pois eu o temo. Derruba-o diante de mim, pois tu derrubas os arrogantes. Ok? Então estas foram as preces de Mordecai e de Esther. Ok? E agora nós vamos então para a leitura do livro de Esther. Cadê o pessoal aí? É o momento de... É meu. Todos estão convocados. Prontos aí? Cadê a Diná para mostrar a Diná, meu Deus do céu? Olha lá, Igor. Mostra a Diná lá, Igor. Que chegou com o Benjamin. Olha lá. Não, tem que tirar. Vai. Olha lá, Benjamin. Ei, Benjamin com a mamãe. Diná. Aí. Tudo pronto? Tudo pronto? Chegou aí? A Isabela chegou com a cara cansada do trabalho. Então, a máscara dela é a canseira do trabalho. Mostra a Isabela aí, Igor. Também. Certo? Paulo vai vir pra cá? Sim. Então vem pra cá. Se você me deixar surdo com barulho aí... É bem baixinho. Vou gritar baixo. Não. Gritar você pode gritar. Ele vai gritar baixo. Imagine se gritar alto, então, como que fica. Pronto lá? Então, atenção. Nós vamos começar a leitura do livro de Esther. E quando se falar Mordecai ou Esther, é para aplaudir. Né? Em louvor a Esther e Mordecai. E pode apitar também, porque é um momento de louvor. Quem está apitando, apita. Quem está de mão livre, bate palma. Né? E quando for o momento que se fala de Ramã, então são as vaias. Né? Então vaias para Ramã. Ok? Vamos lá? Então, cumprida a mitzvah, a primeira leitura de Esther. E amanhã, durante o dia, o segundo livro, a segunda leitura do livro de Esther, ok? Vamos lá. Ixi. Porra, agora eu esqueci com você. Ficou tudo borrado. Deixa quieto aí. Legal. Ok? Hã? Ficou bom. Pronto. Tá listrado, assim, fica... Igual o outro. Agora eu tô mais camuflado aí. Igual o Né? outro também. Faz assim o outro. Não. Meu pai Não, tá bom. Vamos lá. Eu só preciso de um pano aqui para não sujar a Bíblia. No papel aqui, para não sujar a Bíblia. Ok? Vamos lá então, lendo a leitura de Esther. Não repare não que ao vivo é assim mesmo, viu? Tem umas falhas daqui, umas falhas dali, mas o fim é muito bom. Né? O fim é muito bom. Ok? Vamos lá então. Obrigado. Capítulo 1 do livro de Esther, ok? Isso aconteceu nos dias de Ahasverosh, rei Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Ahasverosh no trono de seu reino, que está em Xuxã, a capital. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus ministros e seus servos, a armada da Pérsia e da Média, os governantes e chefes das províncias estavam perante ele, quando mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grandeza por muitos dias. Foram somente 180 dias, ou seja, 6 meses de festa. Haja festa, 6 meses. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que se achava na capital Xuxã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do Jardim Real. Havia tecidos coloridos de toda classe, tecidos de lã azul celeste, atados em cordões de linho e de púrpura,
a argolas de prata e a coluna de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata sobre um pavimento de pórfiro, de alabastro, de pedras preciosas. Dava-se de beber a eles em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, como o poder do rei. E a bebida era como estava prescrito. Não havia quem forçasse, pois o rei havia ordenado a todos os capitães de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um, né? Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Ahasverosh. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, mandou que Mehuman, Bista, Harvona, Bigtá, Avagtá, Zetá e Harcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Ahasverosh, introduzissem a presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era muito formosa. Só abrindo aqui um parênteses para o comentário, segundo os nossos sábios, quando o rei diz aqui, o rei Ahasverosh, para mandar, né, os eunucos trazer a rainha Vasti, ele recomenda para trazê-la com a coroa real, porque ele queria mostrar a sua beleza, porque ela era muito bela. Significa simplesmente assim, a rainha Vasti era para comparecer diante do rei e os seus convidados, vestindo unicamente a coroa e nada mais. Por quê? Ele já estava para lá de Marrakech, né? Então significa que ele queria mostrar para todos a beleza dela. E a única vestimenta era a sua coroa, ok? Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam as coisas do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsená, Shetar, Admatá, Tarshish, Meres, Marsená e Memuhan, os 7 ministros da Pérsia e da Média, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam no primeiro lugar do reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei. A rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Ahasverosh, por intermédio dos eunucos. Então Mehuman disse na presença do rei e dos ministros, a rainha Vasti não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os ministros e contra todos os povos, que há em todas as províncias do rei Ahasverosh. Ou seja, todos queriam ver a beleza da rainha. Entendeu? Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando disserem, o rei Ahasverosh mandou que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edital real que se inscreva nas leis da Pérsia e da Média, e que não se revogue, visto que Vasti não veio à presença do rei Ahasverosh. O rei dará o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos ministros, e o rei fez segundo a palavra de Memuhan. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever,
e a cada povo segundo a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Capítulo 2. Passadas estas coisas e já apaziguado o furor do rei Ahasverosh, ele se lembrou de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram aos moços do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosas. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura em Xuxã, a capital, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, o eunuco do rei responsável pelas mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reinará no lugar de Vasti. E isso agradou o rei, e assim se fez. Em Xuxã, atenção, atenção, vamos começar. Quem vai ser mencionado agora? Mordecai, Esther ou Ramã? Preparem as palmas, como chama aquele negócio? As vaias, né? Dependendo do nome, então se preparem aí, ok? Então vamos lá. Em Xuxã, a capital, havia um certo homem judeu chamado Mordecai. Mordecai! Filho de Iair, neto de Shimi e bisneto de Quixe, da tribo de Beniamim, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados de Erroniá, o rei de Judá, a quem Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia exilado. Ele criara Radassa. Que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai nem mãe. A moça era bela, de porte formoso e boa aparência. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai né, Benjamin? Né? Ó, vocês em casa aí também precisam acompanhar, hein? Bater palma, hein? Já pensou quem mora em apartamento aí o vizinho do lado vai ficar doido. Continuando. Do lado não, né? De baixo. Ao ser divulgado o mandado do rei e sua lei, ao serem ajuntados muitas moças em Xuxã, a capital, sob as vistas de Regai, levaram também Esther. A casa do rei sob os cuidados de Regai, o responsável pelas mulheres. A moça que lhe pareceu formosa e alcançou o favor dele, pelo que ele se apressou em dar-lhe os ungüentos e os alimentos devidos a ela, como também as 7 jovens que lhe pertenciam, para lhe serem dadas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos das mulheres. Então Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava todos os dias diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como passava a sua sobrinha e do que lhe sucederia. Chegando, né, o prazo de cada moça vir ao rei Ahasverosh, depois de tratada segundo as prescrições das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com ungüentos em uso entre as mulheres. E com isso é que a jovem vinha ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres, da casa do rei. Ou seja, demorou 1 ano para acontecer o desfile de beleza.
À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Shaashgaz, o eunuco do rei responsável pelas concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. E quando chegou a vez de Esther, Bate Abihail, o tio dela, que a tornara por filha, ir ao rei, nada pediu além do que disse Regai, o eunuco do rei responsável pelas mulheres. Ela agradou aos olhos de todos os que a viram. Assim, Esther foi levada ao rei Ahasverosh, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther, mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus ministros e aos seus servos. Era o banquete da nova rainha Esther. E concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo o poder do rei. Quando pela segunda vez reuniram-se as virgens, Mordecai estava sentado no portão do palácio real. Então, a sua sobrinha não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como lhe ordenara o seu tio, porque ela cumpria o mandamento do seu tio, como quando o criava. Naqueles dias, estando o tio sentado no portão do palácio real, 2 eunucos da guarda real do portão, Bigtan e Teresh, indignaram-se e tramaram atentar contra o rei Ahasverosh. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha, e esta disse ao rei em nome do seu tio. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca, e isso foi registrado no livro das crônicas perante o rei. Capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Ahasverosh engrandeceu Haman. E ele foi promovido a primeiro-ministro. Ele era filho de Amedata ou Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os ministros que estavam com ele. Ou seja, ele foi elevado a primeiro-ministro e acima dele só o rei que mandava mais. Todos os servos do rei que estavam no portão do palácio real inclinavam-se e prostravam perante Haman. Porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele, que quando ele passasse, todos se inclinavam diante dele. Porém, Mordecai porém não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam no portão do palácio real disseram: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo a ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Haman. Para ver se as palavras dele se mantivessem de pé, porque ele lhes tinha declarado. Vai para lá, bichinho.
eles tinham declarado que ele era um judeu. Então, vendo Haamã, que Mordecai, não se inclinava nem se prostrava diante dele, e encheu-se de furor. Porém, menosprezou os seus olhos o atentar apenas contra ele, porque lhe havia declarado que o povo dele era judeu. Então, Haamã procurou destruir não somente Mordecai, mas todo o povo judeu. Então, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Ahasverosh, se lançou isto é, se lançou sorte perante Haamã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então, ele disse ao rei Ahasverosh: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se por escrito que sejam mortos, e através dos que executarem a obra, eu pesarei através deles 10.000 talentos de prata, que entrem para os tesouros do rei. Então o rei tirou o seu anel da mão, deu a Haamã, o Agagita, o adversário dos judeus. Então o rei disse ao seu primeiro-ministro: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. E foram chamados, pois, os escrivãos do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou o primeiro-ministro, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, e aos ministros de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Ahasverosh se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por meio dos mensageiros a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços até os velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Tais cartas continham a ordem do decreto para que se proclamasse a lei em cada província de forma clara a todos os povos, para que se preparassem para esse dia. Os mensageiros, pela ordem do rei, partiram apressadamente, e a lei foi proclamada na capital Xuxã, e o rei e o seu primeiro-ministro se sentaram a beber, mas a cidade de Xuxã estava perplexa. Capítulo 4. Quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco e de cinza, em sinal de luto. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até o portão do palácio real, porque ninguém vestido de pano de saco podia passar pelo portão do palácio. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester. E os seus eunucos, e fizeram-nas saber com o que a rainha muito se doeu.
e mandou roupas para vestir ao seu tio e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não aceitou. Então chamou a Ratar, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse até o seu tio para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ratar à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai. Mordecai! E continuando aqui, Mordecai, cadê? Saiu então, ele foi, e vamos continuando aqui. Lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a respeito da prata que Ramã prometera pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o conteúdo do decreto escrito que se lhe publicara em Xuxã para o destruir, para que mostrasse a rainha e a fizesse saber, e lhe ordenasse que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. E Ratar voltou e fez a saber à rainha as palavras do seu tio. E ela respondeu a Ratar para dizer ao seu tio: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram então saber ao tio da rainha as palavras. Então ele mandou a resposta à sua sobrinha: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para este momento que chegaste ao reinado? E então Esther, disse para que respondesse a seu tio: vai, reúne a todos os judeus que se acharem em Xuxã, e jejuai por mim, por não comais nem bebais 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, perecerei. Então o seu tio se foi e fez tudo como ela lhe havia ordenado. Capítulo 5. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei, defronte de sua residência. O rei estava sentado no seu trono real, em seu palácio, frente ao portão da residência. Quando o rei viu a rainha parada no pátio, alcançou ele a graça aos seus olhos, e o rei estendeu para ela o cetro de ouro que tinha em sua mão. E então ela se achegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Esther, ao qual é a tua petição, até metade do teu reino te dará a ti. Esther, e respondeu: se bem parecer ao rei, venham o rei e Ramã hoje ao banquete que eu lhe preparei. Então o rei disse: fazei apressar para atender a palavra da rainha. E então o rei e Ramã vieram ao banquete da rainha que havia preparado. E o rei disse então à rainha, no banquete do vinho: qual é a petição? E se dará a ti o que desejares, cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. E então Esther respondeu, Esther, e disse: minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei
e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Haamã. Amanhã, amanhã farei segundo a palavra do rei, e então ela fará um novo banquete. Então Haamã, naquele dia saiu alegre e de bom ânimo. Mas quando viu Mordecai no portão do palácio real, e ele não se levantou nem se moveu diante dele, encheu-se de furor contra ele. Então o primeiro-ministro, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e a sua esposa Zeresh. Então ele contou-lhes a glória da sua riqueza, o grande número de seus filhos e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha sido exaltado sobre os ministros, os servos do rei. E ele disse mais: a própria rainha a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai. Não faz forte de novo. Sentado no portão do palácio real. Então Zeresh, sua mulher, lhe dissera: faça-se uma forca de 50 cúbitos de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem então a Mordecai. E então entra alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por ele, que fez a forca. Capítulo 6. Naquela noite o rei perdeu o sono, e então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, as crônicas, e elas foram lidas diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teresh, os dois eunucos da guarda real, do portão, que tinha procurado estender a mão para matar o rei Ahasverosh. Que honras e distinções se deram a Mordecai? Por isso, e os moços do rei responderam: nada lhe foi conferido. O rei perguntou: quem está no pátio? E então responderam ao rei: é Haamã. Tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei exatamente o que Haamã foi fazer junto ao rei. Nós vimos ali que os nossos sábios trouxeram que nesse momento o rei perdeu o sono, porque ele sonhou com o seu primeiro-ministro matando-o e vestindo as suas vestes. E naquele exato momento, o Haamã nunca chegava cedo ao serviço, muito menos de madrugada. E naquele momento ele chegou. O rei pensou: o quê? Ele vem para me matar. Então o rei se preparou, certo? Ao mesmo tempo, os responsáveis pela leitura falaram de Mordecai, que não recebeu honraria nenhuma. Qual era o propósito de Haamã entrar naquele horário de madrugada para falar com o rei? Porque ele tinha o rei na sua mão. O rei, ele era inseguro, ele era medroso. Então, Haamã tinha o rei na sua mão. Então ele podia entrar e sair a hora que bem entendesse na casa do rei. Mas o objetivo de Haamã naquele momento era para pedir a autorização do rei para que Mordecai fosse enforcado. E aí, naquele momento, o rei acabou de ouvir que Mordecai o salvou da morte e que nada foi feito em favor dele. Vamos ver o que acontece agora? O rei, Mordecai e Haamã. O que vai sair desse embrulho todo? Vamos seguindo a leitura.
Então vamos lá. Entrou no pátio, os moços do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E o rei disse que deu autorização para ele entrar. E quando Ramã entrou, o rei disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então ele disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim? Só ele está acima de mim. Então quer dizer, é esta pessoa, sou eu que vou ser honrado. Então Ramã respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam uma veste real. Ao sonho do rei, que viu Ramã vestindo as suas vestes reais. Olha aqui o que Ramã responde para o rei: vista o homem com a veste real que o rei tem usado, e um cavalo em que o rei tenha montado. Ou seja, mais uma vez o rei teve a confirmação: ele quer me matar mesmo e tomar o meu lugar. As minhas vestes reais, o meu cavalo real, e um cavalo em que o rei tenha montado e tenha na cabeça a coroa real. Quer dizer, a coroa do rei para colocar na cabeça dessa pessoa que ele quer honrar. Então o rei teve a confirmação: realmente ele quer me matar e tomar a minha coroa. Entregue-se a veste e o cavalo às mãos de um dos mais nobres ministros do rei, e vistam aquele a quem o rei deseja honrar, e o faço montar no cavalo na praça da cidade, e diante dele apregoe: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Isso. Então Ramã tinha certeza: agora é todo o reinado para mim. Agora eu vou fazer com Mordecai e os judeus o que eu bem entender. Não preciso mais da autorização para enforcar Mordecai. Então, vamos lá em frente. O que vai acontecer? Então o rei disse a Ramã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai. Mordecai, Mordecai. E o fez aqui. E faz isso para o judeu Mordecai, que está sentado no portão do palácio real, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Assim Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mordecai. Mordecai, Mordecai. E o fez montar no cavalo na praça da cidade, e apregou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para o portão do palácio real, onde Ramã se empurrou para sua casa, angustiado e de cabeça coberta de vergonhas. E então ele contou a sua mulher Zeresh e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. E então os seus sábios e Zeresh, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai perante o qual começaste a cair é da descendência dos judeus, então não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Estes ainda falavam com ele quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Ester tinha preparado. Para Ramã, para Ester. Capítulo 7. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester. Também no segundo dia, durante o banquete do vinho,
O rei disse à rainha: qual é a tua petição, rainha? E se dará a ti o que desejares. Cumprir-se-á ainda que seja a metade do reino. Então a rainha respondeu e disse: se aos teus olhos, ó rei, achei graça, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque ao inimigo não se lhe importa o prejuízo que terá o rei. Então o rei Ahasverosh falou e disse à rainha: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E então Esther, respondendo, disse: o adversário e inimigo é esse Haman. Ao que Haman se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e passou para o jardim. Haman, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther. Pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim real, à casa do banquete do vinho, Haman tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: acaso terias querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram-se as faces de Haman. Por quê? Porque nesse momento que o rei voltou do jardim para o interior, onde estava tendo o banquete, Haman, no seu ímpeto de pedir misericórdia à rainha, ele tropeçou e caiu em cima da rainha, exatamente no momento que o rei retorna e vê aquela cena. Então ele olhou e viu aquela cena e falou: ele está querendo abusar da minha rainha, da minha esposa? Aí o furor do rei aumentou ainda mais. Quer dizer, a coisa está feia para o lado de Haman, não está não? Vamos ver o que acontece. Então, Harvoná, um dos eunucos que servia o rei, disse: eis que existe junto à casa de Haman tem junto à casa dele, segundo o eunuco aqui, uma forca de 50 cúbitos de altura que ele fez para Mordecai, que falara em defesa do rei. Mordecai. Então o rei disse: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, tanto Haman como toda a sua prole. E então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, o rei Ahasverosh deu à rainha a casa do primeiro-ministro, inimigo dos judeus, e a Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber o que ele era para ela. E então o rei tirou o seu anel, que tinha tomado de Haman, e o deu a Mordecai. E Esther, Mordecai! E Esther pôs a Mordecai para dispor da casa de Haman. E então a rainha falou mais perante o rei, e se lhe lançou aos pés e chorou, e lhe implorou que rogasse a maldade de Haman, o Agagita, e o seu pensamento mau que havia empreendido contra os judeus. E o rei estendeu para a rainha o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante dele, e disse: se parecer bem ao rei, e se achei graça aos seus olhos, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva-se que se revogue as cartas concedidas por Haman ben Hamedata, o Agagita, nas quais ele escreveu para aniquilar os judeus de todas as províncias do rei.
Pois como poderei ver o mal que se abaterá sobre o meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Ahasverosh disse à rainha e ao judeu, o seu novo primeiro-ministro, Mordecai, Mordecai, primeiro-ministro, eis que dei a Ester a casa de Ramã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-vos com o anel do rei, porque aquilo que for escrito em nome do rei, e que com o seu anel se selar, não se pode revogar. Por isso ele não pôde revogar a lei anterior de Ramã do extermínio dos judeus. Então agora ele deu a Mordecai o poder de fazer um novo decreto. Então foram chamados os escrivães do rei naquela hora, aos 23 dias do terceiro mês, que é o mês de Sivan. E segundo tudo, quando Mordecai ordenou escrever-se no edito para os judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos ministros das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, as 127 províncias, a cada uma do seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua, né? Continua tudo ok lá, né, Igor? Tá. Escreveu-se o nome do rei Ahasverosh e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por meio dos mensageiros montados em cavalos e ginetes montados em camelos de corrida. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua própria vida, para destruir, matar e aniquilar toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Ahasverosh, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinada a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros e os ginetes montados em camelos de corrida, que se usavam no serviço do rei, saíram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado em Xuxã, a capital. Então Mordecai, da presença do rei, com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Xuxã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Ahasverosh ajuntaram-se para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os capitães do rei elevavam os judeus, porque abateu-se sobre eles o temor de Mordecai. Porque
Tá chorando, Miguel? Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois o homem Mordecai ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quisessem. Em Xuxã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também em Parchandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adaliá, Aridata, Parmasta, Arissai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Ramã ben Hamedata, o inimigo dos judeus, porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos na capital Xuxã. E o rei disse à rainha Ester: Ester! Na capital Xuxã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã nas demais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição e se dará a ti? Ou o que ainda desejares se cumprirá? Então Ester disse: Ester! Ixi, afogou aí. Se parecer bem ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Xuxã, e também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e perdurem na forca os 10 filhos de Ramã. Então o rei disse que assim se fizesse, e publicou-se o edito em Xuxã, e penduraram então os 10 filhos do ex-primeiro-ministro. E os judeus que se achavam em Xuxã reuniram-se, e também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Xuxã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender suas vidas, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojos não tocaram. Isso sucedeu no dia 13 do mês de Adar, ou seja, no pôr do sol de hoje, cessou a batalha. No dia 14, que é a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, descansaram e fizeram dias de banquete e de alegria. Os judeus, porém, não se achavam que em Xuxã, reuniram-se nos dias 13 e 14 do mesmo mês, e descansaram no dia 15, e o fizeram um dia de banquete e festa. Assim os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram dia 14 do mês de Adar um dia de alegria e de banquetes, e dia de festa e de mandarem porções de comidas uns aos outros, a troca de presentes. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem no dia 14 de Adar e no dia 15 do mesmo, todos os anos, todos os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções de comidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Ramã ben Hamedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinham tentado destruir os judeus, e tinham lançado isto é, sorteio, para os assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram ele e os seus filhos. Seca a garganta isso. Por isso,
aqueles dias chamam pelo nome de Purim, por causa de por singular sorteio, Purim, sortes. Por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que chegassem a eles, os convertidos, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração. Por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguirá entre os seus descendentes. Então, a rainha Esther bate a Abihail e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade pela segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Ahasverosh, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai, e a rainha Esther, lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e dos seus lamentos. E o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Dito isto, o rei Ahasverosh impôs tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar, quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai. A quem o rei exaltou, eles estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Ahasverosh, e grande com os judeus e estimado pela maioria dos seus irmãos, tendo proclamado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade e paz de toda a sua dependência. Ok? Então aqui nós cumprimos a nossa mitzvah da leitura e de ouvir o livro de Esther. Ok? Então agora, pessoal, vem todos para cá para ter a filmagem final. Agora nós vamos ficar em pé, Igor. E todos vão vir aqui à frente, mexendo aqui no estúdio. Tirando aqui. Chega aí, pessoal. Vamos aqui ficar... Eu vou no meio. No meio e na frente. Você tem que ir na frente. Edna, Eu aqui na frente por quê? vem, Gabi. Rapidinho, dá para caber todos aí, Igor? Tô aqui. Dá. Então você vem aqui Ó. também. É pra tirar uma foto? É, vai tirar uma foto e filmar ao Ô, mesmo papai, tempo. põe nos números que você vier. Pronto aí, ó, presta lá, ó. Tá ao vivo e a cores. Então, lá. Oi! Olha lá. Você vai vir aqui, Igor? Cabe você aí? Você tá Não, vendo? pode. Não? Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui nós estamos representando a comunidade Bnei Noach, Bauru, Pirajuí e região. Então, os nossos amados que estão aí reunidos conosco virtualmente, né? Mesmo os de Bauru e região. Então, nós queremos desejar a todos um Hag Sameach Purim. Então, vamos juntos lá? Hag Sameach Purim!
ok? E finalizando essa parte aqui, né? Yehi Adoneinu Moreno Verabeno Melech HaMashiach Leolam Vaed. Então vamos lá. Yehi Adoneinu Moreno Verabeno Melech HaMashiach Leolam Vaed. Moreno Verabeno Melech HaMashiach Leolam Vaed. Ai 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 hey ai 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 ai. Yehi Adoneinu Moreno Verabeno Melech HaMashiach Leolam Vaed. Yehi Adoneinu Moreno Verabeno Melech HaMashiach Leolam Vaed. Ai 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 hey ai 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 hey. Vamos lá para a mesa lá, vamos dar uma filmadinha na mesa. Tá tudo sem arrumar. Então, vamos ver aí. Em 1 minuto dá para arrumar a mesa? Não dá. Né? Então, nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco até agora na nossa reunião, na nossa live de Purim, né? E a reunião festiva que nós temos aí, né? Nesse momento, né? O jantar festivo, nós teremos aí, né? A nossa mesa lá que estão esquentando lá os comeretes, ok? E aí nós vamos disponibilizar em seguida, né? Nos grupos aí as fotos da mesa, né? Sabe como que é? Quem manda na casa é a mulher e quem manda na cozinha é a mulher. Então falaram que não está pronto porque está nos aquecimentos finais, né? Então principalmente a dona Edna não gosta que a mesa não esteja em ordem para filmar ou tirar foto. Então assim que a mesa estiver posta, nós vamos aí tirar foto e imediatamente já vamos postar aí, né, nos grupos aí, para que todos possam ver aí a nossa mesa de Purim. É uma coisa simples, é um arrozinho, uma kafta assada com batatas, né, e uma saladinha aí, uma coisa simples de tudo aí, ok? Então, por isso, Hagas Sameach Purim, né? Até amanhã às 14 horas em A Tarde com a Torá, onde estaremos aí conversando um pouquinho mais. Feliz Purim para ti, para toda a tua casa, para toda a tua família. Até mais. Shalom, shalom.